Olá! Nas últimas aulas a gente discutiu as leis de Newton e a primeira e a segunda lei de Newton, né? A gente discutiu bastante as duas leis. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, e a segunda lei de Newton, a lei aí que relaciona, né, a força com a variação da quantidade de movimento ou a força com a aceleração de um corpo, né, com a mudança na velocidade de um corpo, né? E agora, então, na aula de hoje, a ideia é a gente discutir a terceira lei de Newton, né? E aí, além disso, a gente vai terminar a aula resolvendo alguns probleminhas, aí tentando ver como que essas três leis de Newton ajudam a gente a entender problemas reais do mundo aí, né? Então, para a gente pensar na terceira lei de Newton, a gente vai começar fazendo a seguinte pergunta: como que o movimento de um corpo começa, né? Porque a gente viu que na primeira lei de Newton, a gente viu que não é necessário ter força para que o movimento de um corpo aconteça, né? O movimento de um corpo pode continuar indefinidamente sem que tenha nenhuma força. Aliás, é isso que acontece, né? Se não tem nenhuma força, se a força resultante é zero, o corpo permanece ou em repouso se ele já estava em repouso. Mas se ele estava em movimento, ele permanece em movimento retilíneo uniforme. Então a gente viu, desde que a gente estava discutindo o Galileu, né, que a gente tem que fazer uma mudança da pergunta, né? A pergunta não é mais por que um corpo se move, mas é sim como começa o movimento de um corpo ou também como termina o movimento de um corpo, né? Como que um corpo muda o seu movimento, seja começando a se mover, seja parando de se mover. Então agora a gente está querendo fazer a pergunta de como começa o movimento de um corpo, né? E aí, para essa pergunta, a gente tem essencialmente duas possibilidades, né? E não mais que duas, né? Uma, do que a gente poderia chamar de um processo de compensação. O que vai ser esse processo de compensação? Vou pegar alguns exemplos, né? Então, um foguete, que a gente até ficou discutindo nas aulas anteriores, né? Para um foguete adquirir movimento, o que ele precisa fazer? Ele precisa ejetar os gases que estão associados ao combustível dele no sentido oposto. Então, os gases ganham movimento num sentido, e como os gases ganham movimento num sentido, ele ganha movimento no sentido oposto. É um exemplo de compensação. Então, para ter movimento num sentido, para o foguete ganhar movimento num sentido, alguma coisa tem que ganhar movimento no sentido oposto. No caso aí são os gases, né? E a gente pode dar vários exemplos disso, né? Quando você caminha, para você ir para frente, você tem que empurrar o chão para trás. É verdade que a gente não vê o chão se movendo para trás, mas a gente não vê o chão se movendo para trás justamente porque ele está ligado à Terra, né? Ele é tem uma grande massa ali que está toda conectada, né? Então essa massa muito grande faz com que o movimento seria imperceptível aí, né? Porque a massa é muito maior do que a nossa massa, né? A gente pode perceber que tem uma compensação aí se a gente imaginasse, por exemplo, que a gente está numa pequena plataforma com rodinhas, né? E aí, se a gente começa a andar para um lado, essa plataforma com rodinhas vai acabar se movendo para o outro lado, né? Então é isso. Então a gente vê que, embora a gente não veja o chão indo para trás, isso acontece porque a massa do chão é muito grande. Se a gente tivesse uma plataforma pequena, com uma massa pequena, a gente indo para um lado, a gente veria o chão, no caso dessa plataforma, se movendo no sentido oposto, né? Um outro exemplo também do mesmo tipo é se você está numa cadeira de rodinhas, assim como essa que eu estou, né? E você quer ir para frente, para trás. E aí você empurra a mesa, para você ir para trás, você empurra a mesa para frente, né? E, de novo, a gente não vê a mesa, embora a gente empurre a mesa para frente, a gente não vê a mesa indo para frente, porque a mesa está no chão e tem uma força que vai impedir a mesa de se deslocar, que é o atrito que esses pés da mesa têm com o chão. De novo, se a mesa tiver rodinhas, você, ao se empurrar para trás, você empurra a mesa para frente e a mesa vai ir para frente sim, né? Então, novamente, a gente vê que tem uma compensação aí. Para você ir para trás, você empurra essa mesa para frente. Se ela tivesse rodinhas, ela iria para frente também, né? Um outro exemplo, também de novo com a mesma situação, né? Se você está fazendo lá flexão de braço, e aí para você subir, o que você faz? Você tem que empurrar o chão para baixo, né? De novo, a gente não vê o chão indo para baixo,
porque tem uma massa gigantesca da Terra envolvida, então o deslocamento que a Terra teria para baixo seria ínfimo comparado com o nosso deslocamento para cima, né? E além do mais, a gente vê o nosso deslocamento a partir da própria Terra, né? Então a gente nem perceberia, né? Mas, de novo, né? Esse é um caso um pouquinho mais difícil da gente imaginar uma situação que a gente veria isso para baixo, né? Mas sei lá, você está em cima de um trampolim, por exemplo, né? Aí quando você empurra o trampolim para baixo, né? Você levanta, mas o trampolim vai se mover para baixo, né? E aí ele vai até chacoalhar, né? Então, novamente, é essa situação, né? Um outro exemplo ainda, um último exemplo de ganhar movimento por compensação, é a gente pensar um barco, né? Então, um barco, para ir para frente, tanto faz se é barco a motor, se é barco a remo, né? Aí a gente pensou um barco a motor. O que o barco faz para conseguir se mover para frente? Ele tem que empurrar a água para trás. Então, quando ele empurra a água para trás, ele ganha um movimento para frente. Mesma coisa com o remo, né? Com o remo você empurra a água para trás e aí você ganha um movimento para frente. Então, todas essas são formas aí de ganhar movimento, começar um movimento, todas elas pelo que a gente está chamando de compensação, certo? Uma outra forma da gente ter de um corpo ganhar movimento é pelo que a gente vai chamar de transmissão. Então, ao invés da compensação, a transmissão. Vamos ver exemplos. Na compensação, a gente tinha uma situação que estava todo mundo parado, e aí, para um corpo ganhar movimento numa direção, alguma coisa teve que ganhar movimento no sentido oposto, na mesma direção, no sentido oposto, né? Na transmissão, não, a gente vai imaginar que alguma coisa já está em movimento, e aí ela vai transmitir alguma coisa que já está em movimento, vai transmitir o seu movimento para outra coisa, né? Então, se a gente pega, por exemplo, um barco agora, não um barco nem a motor nem a remo, mas um barco à vela, né? Um barco à vela, ele ganha movimento numa direção porque o vento, que já tem um movimento, empurra o barco para naquele sentido, né? E aí, o que é importante a gente entender é o seguinte, lógico que a gente, no caso aí do barco à vela, a gente mal percebe isso, né? Quando o vento transmite esse movimento para o barco, o ar mesmo que empurrou esse barco perde o seu movimento, então ele transmite, né? Então, ao mesmo tempo que o barco empurra a vela, ao mesmo tempo que o ar empurra a vela vai empurrar o ar, né? Só que como esse ar já estava em movimento, o que acontece nesse caso não é que ele vai se mover no sentido oposto, ele não vai se mover no sentido oposto, mas o que ele vai acontecer é que ele vai perder o movimento que ele tinha, né? Então ele vai diminuir o movimento que ele tinha, né? Como o ar é gigantesco, tem um vento gigantesco, a gente não percebe isso, porque é só numa regiãozinha que acontece isso, né? Mas outros exemplos a gente vai ver isso com mais clareza. Então, um outro exemplo, se você vai chutar uma bola, né? Para você chutar a bola, em primeiro lugar, o seu pé tem que estar em movimento, né? E aí, para o seu pé estar em movimento é outra história, né? Você empurrou o chão para trás para o seu pé ganhar movimento para frente. Mas uma vez que seu pé tem movimento, o que ele faz? Ao colidir com a bola, ele transmite esse movimento para a bola. Então, o movimento que o seu pé tem diminui e ele é transferido para a bola. E aí a bola ganha movimento, né? Então é uma transferência de movimento. Como a bola tem uma massa bem menor, né, você consegue dar uma velocidade muito grande para ela, né? Mas então tem uma transferência de movimento. O movimento que foi fornecido para a bola veio da onde? Veio do seu pé, né? E o seu pé então perdeu esse movimento ou parte desse movimento que ele tinha, né? Outro exemplo, né? Bola de sinuca, mesma coisa, né? O taco ganha um movimento, né? O taco tem um movimento. Você vai dizer, de onde vem o movimento do taco? Bom, o movimento do taco vem da sua mão e tudo isso vem do seu pé, o seu pé que está lá no chão. Então, o seu pé tem que, de alguma maneira, empurrar o chão para trás para esse taco ganhar para o seu braço e depois o taco ganhar um movimento para frente. Mas uma vez que esse taco tem um movimento para frente, ele vai, ao encostar na bola, transferir esse movimento para a bola, né? De maneira que o movimento do taco diminui e o da bola aumenta, né? E isso fica bem mais claro ainda quando a gente pensa depois que a bola branca vai colidir com a bola amarela, né? Aí a gente vê bem claramente a transmissão, né? Porque a bola branca vai fornecer seu movimento para a amarela e ela mesma vai diminuir seu movimento. É muito comum, se a colisão for bem frontal, assim, que a bola branca inclusive para. Ela empurra a bola amarela e ela mesma para. Então é uma transmissão de movimento, uma transferência de movimento, certo? Então a gente pode partir dessa compreensão.
só existem duas formas de um corpo começar o seu movimento. Ou pelo que a gente está chamando de compensação, ou porque a gente está chamando de transmissão ou transferência de movimento. Então, ou se compensa movimento, e aí um movimento num sentido é compensado por um movimento no sentido oposto, ou se transfere movimento, ou se transmite movimento. E aí o movimento de um corpo passa de um corpo para o outro, e o corpo original perde o movimento que ele tinha. Né? Só tem esses dois jeitos. Né? Bom, e daí, o que isso tem a ver com a terceira lei de Newton? Né? Isso tem a ver com a terceira lei de Newton, porque se a gente for pensar, o que acontece tanto no caso da compensação quanto da transmissão ou transferência é um par de forças. Né? Então, quando, por exemplo, você está num barco, né? E um barco a motor ou um barco a remo, né? Vamos pensar o barco a remo para facilitar, né? Embora o nosso exemplo ele fosse do barco a motor. E você, para o barco ganhar um movimento para frente, ele precisa empurrar a água para trás. Então, o remo empurra a água para trás. Então, o remo faz uma força empurrando a água para trás. E a água faz uma força empurrando o barco para frente. Né? Então, são duas forças que elas estão atuando em sentidos em corpos diferentes e em sentidos opostos. Né? Então, nesse sentido que a terceira lei de Newton, a gente pode ler dessa maneira, né? Para toda ação existe uma reação de igual intensidade e sentido oposto. Né? E a ação e reação não tem nada a ver com relação de causa e efeito. Isso é uma coisa importante de dizer, porque às vezes a gente confunde. Né? A ação e reação elas acontecem na verdade ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo que o barco está empurrando a água para trás, que a água está empurrando o barco para frente. Não é que uma coisa vem antes da outra, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Né? Ou a bolinha de sinuca, né? Quando a bola de sinuca branca, ao mesmo tempo que a bola de sinuca branca empurra a bola de sinuca amarela, fazendo com que ela vá para frente, a bola amarela empurra a bola de sinuca branca para trás, fazendo com que a bola de sinuca pare, a branca pare. Né? Então, na ideia da transferência de movimento. Então, a bola branca, quando colide com a amarela, a branca faz uma força sobre a amarela, empurrando a amarela para frente, e a amarela faz uma força de igual intensidade, só que sentido oposto, empurrando a branca para trás. E aí é aquela coisa, né? No caso, como é uma transferência, às vezes a gente se confunde com isso, porque a gente não vê a bola branca indo para trás. Às vezes até acontece dela ir, dependendo das circunstâncias. Mas o que a gente vê é ela parando de se mover, né? Ou diminuindo o seu movimento. Então, a força faz com que a bola branca diminua o seu movimento, no caso da transferência. O fato é que tanto na compensação, né? Que a gente falou do exemplo do barco, podia falar do exemplo do foguete, né? Todos aqueles exemplos que a gente viu, né? O exemplo da caminhada, né? Na caminhada, para você ir para frente, você empurra o chão para trás. Então, você empurra o chão para trás ao mesmo tempo que o chão está te empurrando para frente, ação e reação. Né? Então, tanto na compensação quanto na transmissão ou transferência, né? Que aí a gente pegou o exemplo da bola de sinuca, né? Mas vale a mesma coisa para o seu pé e a bola, por exemplo. Né? Quando você chuta uma bola, o seu pé faz uma força sobre a bola, empurrando a bola para frente. A bola faz uma força sobre o seu pé, empurrando o seu pé para trás. Nem por isso seu pé vai para trás. O que acontece é que seu pé perde parte do movimento dele, né? Quando ele faz a força sobre a bola. Né? Então, tanto na compensação quanto na transferência, o que acontece é uma relação de forças de mesma intensidade, mesmo valor e sentidos opostos. Né? E aí uma coisa importante é que essas forças, como elas atuam em corpos diferentes, elas não se anulam. Né? Então, não é porque você faz a força sobre a bola, chuta a bola, e a bola faz a mesma força, só que sobre você. Nem por isso essas duas forças se anulam. Ao contrário, né? A bola de fato vai para frente e o seu pé de fato perde parte do movimento dele. Né? Por que isso? Porque essas duas forças estão atuando em corpos diferentes, né? A saber, na bola e no pé. Né? Então, por isso que as forças não se anulam. Né? E aí uma coisa que a gente também percebe, né, que por uma mesma ação, e isso tem a ver com a segunda lei de Newton, na verdade, né, quanto maior for a massa do corpo, menor vai ser o efeito que você vai perceber em termos de variação da velocidade. Né? Uma coisa é chutar uma bola, né, uma bola de futebol, outra coisa é chutar uma bola de boliche. Né? Você fazendo a mesma força, né,
você não vai ter o mesmo efeito, né? Em termos de variação da velocidade, né? Justamente como a bola de futebol tem uma massa muito menor, ela ganha uma velocidade muito maior do que a bola de boliche, né? Então é isso.